Bem-vindos a todos ao nosso Farbrengen. Farbrengen é uma reunião racídica, é um gathering, é um momento especial, que estamos comemorando uma data muito especial. Estamos agora entrando na data magna, que no calendário racídico é chamado de Rosh Hashanah LaHassidut, o Rosh Hashanah, o Ano Novo, do movimento da Hassidut, do estudo da Hassidut, do estudo da parte mística da Torá. E nós desejamos a todos Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce no estudo da Hassidut, no comportamento de um Hassid, e que a gente possa realmente começarmos esse ano novo desse estudo da Hassidut, porque a partir de hoje recomeçamos o estudo diário do Tânia, o estudo diário do Hayom Yom, o primeiro livro que o Rebbe escreveu. Então, é uma data muito especial. Apesar que a maioria está saindo de férias agora, e essa é a nossa última aula do ano civil, mas é uma data extremamente sagrada, extremamente especial. Como eu comecei a explicar na última aula, histórias da prisão do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe do Chabad, do fundador do Chabad, o autor do Tânia. Então hoje vamos dar sequência nessa alguma das histórias incríveis, maravilhosas, ligadas com a prisão e com a libertação do Alter Rebbe. 19 de Kislev, 36 anos antes da libertação do Rebbe da prisão, ele estava na presença do seu mestre, o Magid de Mezrich, Rebbe Dov Ber, da cidade de Mezrich. E do nada, no dia 19 de Kislev, o Magid de Mezrich, no leito da sua morte, ele vira para o seu aluno mais jovem, mas o aluno predileto, que seria o Rebbe Shneur Zalman, o Alter Rebbe. Ele falou: hoje é a nossa Hilula, hoje é a data da nossa festa, da nossa comemoração. E o Rebbe não entendeu nada. O Alter Rebbe, o Shneur Zalman, não entendeu o que ele estava querendo dizer com isso. Na sequência, ele entendeu que o Magid faleceu nessa data de 19 de Kislev, que hoje é a data do Yortzeit, do falecimento desse gigante, desse tzadik tão especial, tão sagrado, o sucessor do Baal Shem Tov, o professor do Alter Rebbe, o Magid Mimezrich. E exatamente 36 anos depois, foi a data da alegria também do Alter Rebbe, da data que ele foi liberto da prisão. Quando ele estava na prisão, ele teve vários visitantes. Na última aula, contamos a história que o ministro da Cultura veio encontrar o Rebbe e teve vários episódios e momentos que ele acabou ajudando o Rebbe. Mas outros ministros vieram. Tem uma história inteira que os primeiros cartógrafos que faziam o mapa mundi vieram visitar o Rebbe na prisão. E eles vieram com um mapa do mundo na prisão, lá em São Petersburgo, para mostrar para o Rebbe, porque sabiam que ele era um grande homem, muito culto, um grande cientista, um grande matemático, um grande geógrafo, em tudo que ele sabia. Sabia em todas as áreas. Então mostraram para ele um mapa. Queriam a aprovação dele. E o Rebbe bateu o olho nesse mapa e vira para eles e fala: tem um erro. Eu ouvi dizer que esse erro era no mapa dos Estados Unidos. Que ainda o Rebbe nunca tinha chegado até lá, nunca tinha viajado até lá. Não conhecia as Américas.
E o Rebbe apontou e falou, olha, tem um erro aqui neste ponto do mapa. Já que o mapa inteiro é um quebra-cabeça, são várias pecinhas encaixadas, então o mapa inteiro está desproporcional, está fora do lugar. E eles ficaram lá muito chateados, muito bravos com o Rebbe, indignados. Como assim o senhor ousa dizer tal coisa se o senhor nunca saiu da Rússia? E eles saíram revoltados, voltaram para o escritório, pesquisaram, analisaram e chegaram à conclusão que o Rebbe tinha toda a razão. E eles voltam para a prisão, para a cela do Alter Rebbe, cabisbaixos, envergonhados, e falaram: desculpa, o senhor tinha toda a razão, aqui está a nova versão. E o Rebbe olhou e aprovou essa segunda versão do mapa mundi. E eles viraram para o Rebbe e falaram: Rebbe, de onde que o senhor sabe isso? Desculpa a pergunta, mas será que o senhor tem uma outra versão de um outro mapa mais atualizado do que o nosso? O Rebbe falou: não exatamente. Eu tenho um outro mapa, mas não é um mapa como o vosso. O meu mapa é o seguinte: a Torá começa com a palavra Bereshit. Bereshit, bara Elohim. No início, Deus criou os céus e a terra. A palavra Bereshit, no início, no Gênesis, começa com a palavra Beit. E tem Beit e tem Veit. A diferença entre o Beit e o Veit é que Beit, a letrinha Beit, tem um ponto no meio, uma bolinha no meio, e a letra Veit não tem a bolinha no meio. Apesar que na Torá as duas letras são iguais, porque não tem esse pontinho, não tem pontinhos na Torá, mas essa que é a diferença. Fala o Alter Rebbe. Está escrito no Zohar, na Kabbalah, que está que o bara alma. Deus olhou na Torá e com isso ele criou o mundo todo. O mapa mundi para Deus criar o mundo, ou a planta, o blueprint para Deus criar o mundo, o universo, foi a Torá. Ele enxergou a Torá e Deus criou o mundo. Por isso que a Torá veio antes da criação do universo. Então foi isso que eu fiz, falou Alter Rebbe. Eu olhei na Torá e especificamente toda a Torá, ou toda a criação do mundo está resumida na primeira letrinha da Torá, que é a letra Beit. E ali tem a imagem do mundo todo. Eu enxerguei a letra Beit, o pontinho da letra Beit. Eu enxerguei o teu mapa. Eu vi que não batia. E obviamente que o seu estava errado e não da Torá. Mas agora está de acordo com a letrinha da Torá. Quer dizer, obviamente, que o Rebbe conseguiu enxergar na letra todo o plano, toda a Kedushá, toda a santidade da criação do universo, e dessa maneira ele conseguiu perceber que aquele mapa estava errado. E essas histórias incríveis que o Alter Rebbe estava fazendo com esses encontros, com esses ministros tão importantes, o ministro da Cultura, os cartógrafos e outros que vieram visitá-lo. Esse nome acabou chegando até o próprio rei, o Czar Paul, que antecedeu o Alexandre, o Czar Alexander. E ele ficou muito interessado de se encontrar com essa grande pessoa, tão conhecedor em todas as áreas, que está preso na prisão, pior prisão da Rússia. E ele se disfarçou de um ministro qualquer, e ele entrou lá, a paisana, na cela do Alter Rebbe. Ele entra na cela, e o Alter Rebbe se levanta e cumprimenta como se estivesse cumprimentando um rei. Bem-vindo, Vossa Majestade, com todas as honrarias que ele precisava dar. E o Czar ficou bravo e falou: como você honra de me tratar como um rei? Você tem pena de morte por me tratar dessa forma? Porque eu não sou o rei. E o Alter Rebbe falou: o senhor é o rei.
Falou, de onde você sabe? Eu sou o rei, mas de onde você sabe? Bem-vindo, Ricardo, Tânia, Miriam e todos os outros que estão por aqui conosco. Bem-vindos à nossa aula, nossa última aula do ano. E o Alter Rebbe, ele fala para eles, falou para o Kzar, é o seguinte, Malchuta de Ara, Kein Malchuta de Rakia. O reinado terrestre é uma reflexão, é um reflexo do reinado espiritual. Tudo que acontece aqui embaixo acontece lá em cima. E ele explicou que existem as 10 sefirot, que a última das 10 forças é chamada de Malchut, e Malchut é reinado, realeza. Então, no momento que a vossa majestade entrou aqui, os anjos celestiais que acompanham os reis entraram junto consigo. E eu entendi na hora que era o próprio rei que estava entrando aqui. Ele ficou bem assustado e percebeu que aqui era um homem muito santo que estava falando com ele. E o Kzar vira para o Rebbe e fala, por que você está acordado essa alta hora da noite? E o Rebbe falou, desculpa, agora são, sei lá, 3:30 da tarde. Como eu expliquei na outra aula, que as celas, a prisão era uma fortaleza numa ilha, e tinham várias muralhas super fortalecidas, e entre essas muralhas eram essas celas, que era isolamento máximo, sem nenhuma luz do dia, para confundir as pessoas. Bem-vindo, meu pai, para a nossa aula. Agut Yom Tov. Então eles faziam isso para confundir os prisioneiros. E o Alter Rebbe, ele falou, não, apesar que não tem luz do dia, não tem um relógio aqui dentro, não tem o celular para ver o horário, não existia celular. Eu sei que agora são tal hora com tantos minutos. E o rei ficou impressionadíssimo. Falou, de onde você sabe isso? Realmente, estamos de dia, a gente faz isso aqui para provocar, para confundir os prisioneiros, para que você fica maluco quando você não sabe o horário. E o Alter Rebbe, ele falou, porque existem os mazalot, as constelações, tem os zodíacos, e tem os anjos que rezam em cada hora. E ele falou que existe um cálculo que é dos Partsufim Haelionim, e olhando essas mudanças, as trocas de guarda espiritual, digamos assim, eu sei exatamente que horas, que agora, que minuto, que agora, exatamente. E tem uma outra história também, que uma pessoa veio ao encontro do Alter Rebbe, o Alter Rebbe ele tinha um relógio, e essa pessoa tinha um relógio que era com um ponteiro de minuto e segundo, e ele percebeu que o relógio do Alter Rebbe estava errado, na cabeça dele, estava errado. E o Alter Rebbe ele saiu para ir para uma outra sala, deixou o relógio na mesa. Quando o Alter Rebbe ele volta, o homem tinha mexido no ponteiro do relógio do Alter Rebbe, porque estava errado. O Alter Rebbe na hora percebeu e falou, quem mexeu no meu relógio? Falou, desculpa, eu mexi porque o meu relógio é de acordo com o horário de Brasília, de acordo com o horário de Petersburgo, sei lá. Falou, o meu relógio é o mais correto de todos por causa que está baseado no relógio espiritual. E realmente o relógio do Alter Rebbe era o mais pontual que todo. Tem uma história inteira também ligada com o relógio, sem entrar nos detalhes, mas tinha lá um conde que ele tinha um relógio de sol e de repente o relógio de sol dele parou ou começou a perder o horário. E chamou os maiores especialistas da época, os relojoeiros, os astrólogos, sei lá o que mais, e ninguém conseguiu solucionar a situação do relógio que estava errado. Lá perto morava o Alter Rebbe, ele acabou chamando o Alter Rebbe foi ao encontro, foi nessa fazenda, nesse sítio, desse conde, desse homem importante. O Alter Rebbe olhou para cá, olhou para lá. O Alter Rebbe falou, tá vendo aquela montanha lá
no oeste. Então, naquela montanha tem umas árvores, tem uns eucaliptos enormes. E agora eles cresceram mais. E o momento que ele subiu à altura daquelas árvores, no topo daquela montanha, então o raiar do sol diminuiu, e isso acabou movimentando o teu relógio de sol. Então manda teus funcionários para subirem naquela montanha, cortarem essas árvores mais altas, e o relógio vai voltar a funcionar normalmente. Dito e feito, o relógio daquele conde voltou a funcionar normalmente. Mas voltando para a nossa história, ele teve a visita do czar, a visita do ministro da Cultura, dos cartógrafos, de outros grandes ministros e guardas e policiais e políticos. Mas a maior visita, mais importante, que ele teve na prisão foi a visita dos seus dois grandes mestres, do Baal Shem Tov e do Magid Memezrich, que hoje também é a data do seu falecimento. Esses dois já haviam falecido há décadas. E os dois vieram visitar o Alter Rebbe na prisão. E eles não vieram visitá-lo espiritualmente, mentalmente, no sonho, e sim eles vieram visitá-lo fisicamente. Materialmente, os dois vieram de carne e osso visitar o Rebbe na prisão. Como nós sabemos isso? Então tem várias provas, fora que o Alter Rebbe próprio relatou essa história, mas quando que, anos atrás, que essa fortaleza, essa prisão virou um museu, e as pessoas podem visitar, e várias pessoas que foram até lá, que entraram na prisão, e foram até aquela cela onde que o Alter Rebbe ficou. E daí o Rebbe anterior perguntou qual o tamanho da cela. Será que cabiam 3 pessoas dentro daquela cela minúscula, fisicamente? Ou seja, que eles vieram fisicamente visitá-lo na prisão. Mas uma outra história que comprova isso tudo é uma história paralela que anos mais para frente teve a invasão de Napoleão na Rússia. Toda aquela história de Napoleão atacando e conquistando todo o mundo, tantos e tantos países. E o Alter Rebbe, ele era muito contra Napoleão, chamava ele de um grande feiticeiro, que ele era. E na prática, o Napoleão ficou sabendo do Alter Rebbe com sua magia, e ele foi em direção à cidade onde o Alter Rebbe morava para atacá-lo, espiritualmente, conquistar o Alter Rebbe, ou qualquer posse, qualquer objeto que pertencesse ao Alter Rebbe. E o Alter Rebbe, sabendo que o Napoleão estava chegando em Liadia, onde o Alter Rebbe estava morando na época, ele levou toda a sua família embora, todos os seus pertences, ele até voltou para trás para pegar um rolo de massa e uma agulha, alguma coisa que estava lá sobrando, para que o Napoleão não pegasse isso e usasse isso para a sua magia, para a sua bruxaria negativa, para conseguir as suas influências, para controlar o Alter Rebbe. E o Alter Rebbe fugiu. E o Alter Rebbe, ele fugiu, e daí ele acabou morrendo, falecendo, o Alter Rebbe, mais para frente, em 24 de Tevet, ele faleceu no momento quando que Napoleão estava fugindo da Rússia. Quer dizer, a desculpa nas histórias trazida por causa do inverno, que ele não estava acostumado com o inverno russo, mas a verdadeira razão era exatamente porque o Alter Rebbe, com as suas influências, suas forças espirituais, ele conseguiu derrotar o Napoleão. Eu tenho áudio gravado sobre isso, está nos meus canais. Você pode escrever lá Napoleão, o Rebbe que venceu Napoleão e assim por diante, e ali tem todas essas histórias. Mas, de qualquer maneira,
No momento que o Alter Rebbe estava saindo de Liadi, como que ele saiu de lá? Tinha um dos seus discípulos, Aviv Iloz, diretamente de Israel. Feliz de te ver aqui, nessa data tão especial. Agut Yom Tov, Shana Tová, bem-vindo aqui para a nossa aula. Muito feliz de te ver aqui conosco. Abraço, querido. O Alter Rebbe, ele tinha um grande discípulo, um grande Hassid, que era muito rico, e ele tinha lá muitas carroças. Ou ele alugou muitas carroças, 16 carroças para levar o Alter Rebbe, a sua família, seus discípulos e todos os seus pertences para fora da cidade, para fugir, para escapar do Napoleão. E ele gastou muito dinheiro com isso, se dedicou muito por isso. E o Alter Rebbe falou para ele: o meu pagamento é que você pode fazer qualquer tipo de pergunta e eu vou te responder. Mais para frente, então esse Hassid ele vira para o Alter Rebbe e ele faz a seguinte pergunta: será que o senhor se encontrou fisicamente alguma vez com Baal Shem Tov? E daí o Alter Rebbe não queria responder. Falou, mas a gente fez um acordo que o senhor iria responder todas as minhas perguntas. E o Alter Rebbe ele riu, ele falou, sim, eu encontrei com ele fisicamente na prisão. Na prisão, ele veio e se encontrou com o Alter Rebbe. Voltando para a nossa história. Então, quando o Alter Rebbe estava na prisão, veio o Baal Shem Tov e o Maggid fisicamente visitá-lo. Ele ficou muito surpreso, ficou muito feliz, e ele questiona para os mestres: Rebbe, por que eu estou aqui? Qual foi o meu pecado? O que eu fiz de errado? Eu simplesmente estou difundindo os teus ensinamentos da Hassidut. O Baal Shem Tov criou a Hassidut. O Maggid dobrou o número de alunos e multiplicou, expandiu cada vez mais. E eu, o Alter Rebbe, com o Tânia, com todos os seus milhares de discípulos, ele difundiu muito mais. Qual foi o meu pecado? O que eu fiz de errado? E o Baal Shem Tov respondeu que lá nos céus não gostaram que você difundiu e abriu tanto a mística, a Kabbalah, a Hassidut, tão amplamente aberto, acessível a todos. Então gerou um barulho, uma acusação, um decreto espiritual contra você. E o que aconteceu aqui embaixo foi simplesmente um reflexo, uma consequência da acusação espiritual. Então, o Alter Rebbe, ele vira para os mestres, ele fala, bom, então quando eu sair daqui, eu vou parar de fazer tudo isso. E o Baal Shem Tov falou para ele a frase que o Mashiach havia dito para o próprio Baal Shem Tov, que que você deve difundir os ensinamentos da mística, da Kabbalah, da Hassidut para fora, 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 fora. Muito mais para fora, de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais bem difundida e desenvolvida e explicada. E foi exatamente isso que aconteceu no momento que o Alter Rebbe saiu de Petersburgo, ele saiu dessa prisão, ele triplicou, quadriplicou os seus ensinamentos, o número de alunos, as suas atividades, e tem até uma frase que diz que não se compara o Chabad, a Hassidut e os ensinamentos do Alter Rebbe antes de Petersburgo e depois de Petersburgo, porque ali ele realmente explodiu e quebrou todas as barreiras. Porque no momento que dos céus autorizaram que ele saísse da prisão, e aqui fisicamente o governo permitiu que ele saísse da prisão, significa que lá nos céus, aqui na terra, estão dando para ele o Easy Pass, para que ele possa continuar fazendo cada vez mais. Ele está permitido totalmente. Então agora ele deve fazer com todo o apoio, com toda a difusão do racidismo. E foi isso que ele fez.
Estando na prisão, todo o propósito da prisão era fazer o interrogatório. Perguntas e perguntas e perguntas contra o Alter Rebbe. Só que a prisão ficava nessa fortaleza, numa ilha, e o interrogatório era no, sei lá, no quartel-general, que era fora da própria prisão. E para ir chegar lá, ele precisava pegar um barquinho, cruzar um rio de mais ou menos 100 metros e chegar na outra margem. E ali tinha o interrogatório. Então ele ia e voltava, ia e voltava. Então ele era acompanhado por um guarda, que era o marinheiro lá, que ficava remando aquele barquinho. E assim ele fez várias vezes. Uma noite, ele estava nesse barco, cruzando no barco. Apesar que eram só 100 metros, mas a correnteza desse rio é muito forte. Até hoje, dá para ir lá, dá para ver. E o Alter Rebbe, ele olha para os céus e ele vê a lua nova. E nós temos uma mitzvah que se chama Kiddush Levaná, de fazer uma reza consagrando a lua nova, agradecendo a Deus pela lua nova. Não rezando para a lua, e sim agradecendo a Deus pela lua. E nós mensalmente temos essa mitzvah, esse preceito de rezar e agradecer a Deus por esse milagre, pela lua nova. Então, já que ele estava na prisão o tempo todo, ele não tinha como sair da prisão. Então, agora o Alter Rebbe, ele vira para o guarda, ele fala, por favor, pare o barco, que eu quero ficar de pé, para fazer a brachá da lua nova. Ele poderia fazer sentado, com o barco em movimento, mas ele queria fazer da forma correta, de pé, com um lugar parado, não em movimento. Isso que era o Rebbe. Então ele fala para o guarda parar o barco. E ele cai na gargalhada e falou: você está louco? Você é um prisioneiro aqui, você vai me dar ordens? Fica quieto. E o Alter Rebbe, com seus poderes, o barco parou. O barco parou no meio daquele riozinho, com toda aquela correnteza. E o guarda ficou assustado. E daí o barco continua em movimento. E o Alter Rebbe fala: eu quero que agora você pare por conta própria. Por vontade própria, eu quero que você pare o barco. O quanto que dava para parar? E o guarda falou: só se o senhor me abençoar. Por escrito. Ele conseguiu lá um papelzinho, lá um pergaminho, uma caneta, e o Alter Rebbe deu uma brachá, uma bênção por escrito para ele, para várias gerações, bênçãos. E esse papelzinho dizem que existe até hoje. E daí o Alter Rebbe se levantou, fez o Kiddush Levaná, sentou e foi embora. O nosso Rebbe contou essa história nos seus discursos. E o Rebbe pergunta por que o Alter Rebbe não rezou no momento que ele parou o barco de uma forma milagrosa. Ele teve que voltar a se movimentar e daí pedir novamente para o guarda parar o barco pela vontade própria. E daí ele foi rezar. E o Rebbe explicou porque nós não nos apoiamos em milagres. Nós não fazemos mitzvot, seguimos a Torá, os mandamentos da Torá, de uma forma sobrenatural. O mundo foi dado, a Torá foi dada para estarmos aqui pé no chão, da forma natural. Então, por isso que o Alter Rebbe fez questão de que o barco parasse por vontade própria lá do marinheiro, do guarda, e que não fosse de uma forma milagrosa, baseado em milagres. Muito bom. Ele chega lá no interrogatório e tinham várias armadilhas e várias estratégias para amedrontar os prisioneiros, para que eles confessassem coisas que eles nunca cometeram e que eles apanhassem e ficassem com medo, desesperados, eles iriam acabar assinando qualquer termo. O Alter Rebbe, ele entra na sala e todos os prisioneiros seguiam uma linha reta e depois se sentavam lá nas cadeiras, lá do interrogatório. O Alter Rebbe, ele entra na sala, ao invés de ir para frente,
ele vira para a direita. E ele senta lá na cadeira. E na prática, ele acabou se salvando de uma grande armadilha. Porque se ele fosse para frente, tinha um piso falso, que ele iria pisar e cair num buraco profundo, ia se machucar, ia ficar sujo. E dessa forma, ele iria acabar, sei lá, confessando o que acontece com as outras pessoas. E o Rebbe simplesmente virou à direita e não caiu nessa armadilha. Então o guarda perguntou para ele, falou, o que você virou à direita e você não foi em frente? Ele falou, olha, está escrito nos nossos livros que Lev Chacham Yimin, o coração do sábio sempre está inclinado à direita. Ou o sábio, ele sempre vira para a direita, sempre está inclinado mais para a direita. Essa foi a resposta que ele trouxe. E eles fizeram 23 perguntas nesse interrogatório. Eles quem? Eles, os mitnagdim, os misnagdim, os do contra, os opositores judeus, ortodoxos, rabinos, líderes, comunidades enormes judaicas, super ortodoxos, eles que fizeram toda essa acusação contra o Alter Rebbe. Eles que criaram toda essa calúnia contra ele, porque eles tinham inveja, eles tinham raiva, eles achavam o que, sei lá o que eles achavam, mas eles tinham muita raiva e eles acabaram inventando uma mentira ou 23 mentiras contra o Alter Rebbe para que ele fosse preso, e na prática ele acabou sendo preso. Então eles inventaram essas 23 perguntas para esse interrogatório. E vamos só mencionar algumas dessas perguntas para entendermos o quão ridículo eram essas perguntas. E a verdade é, como eu falei da outra vez, que o governo russo nem sabia quem era o Alter Rebbe, por que ele estava sendo acusado, por que ele foi preso, qual foi o crime dele. Mas eles caíram nessa acusação falsa que esses mitnagdim, os do contra, que foram, que trouxeram todos esses argumentos. A primeira pergunta era, que esse era o maior argumento que convenceu os russos, por que você manda dinheiro para a Palestina? Naquela época se chamava Palestina. Por que você manda dinheiro para Israel? Que hoje Israel é dominado, é controlado pelos turcos. E os turcos são os maiores inimigos da Rússia. Então você com isso, mandando dinheiro para Israel, mandando dinheiro para os turcos, você está planejando uma revolução, uma rebelião contra a Rússia. Contra a Rússia. Então, por isso que ele foi preso. Segunda pergunta. Você criou um culto que atrai muitos jovens, que eles te dão todo o dinheiro deles, que era mais uma mentira. As pessoas foram ao encontro dele, ninguém foi forçado por nada. E muitos davam do seu dinheiro, do dote de casamento, para ajudar o Rebbe nos seus projetos, de ajudar outras pessoas, de dar dinheiro para tzedakah. Aliás, é muito importante sempre colocar uma moeda, um dinheiro na tzedakah, ou fazer um pix, fazer uma ajuda. Aliás, agradecemos novamente aqueles que nos ajudam sempre e que continuem ajudando o nosso shurim, no nosso pix, Rabino Eli, pix@gmail.com. Terceiro argumento. Você criou uma nova religião. A nova religião que se chama Chabad. Uma nova religião, uma nova linha, uma nova seita. Porque na Rússia o judaísmo e os rabinos eram oficiais pelo governo. Então era muito perigoso fazer qualquer coisa contra o governo. Então o Alter Rebbe ele teve que provar para os não-judeus, para os interrogadores, que Chabad não é uma nova religião, não está indo contra o governo, não está indo contra as regras e assim por diante. Mais uma pergunta ridícula. Por que vocês, Chabad, Hassidim, rezam
por tantas e tantas horas. E, aliás, o finalzinho do Tânia, do estudo do Tânia, que é a leitura de hoje, fala da importância de rezar com concentração e por muito tempo, sem pressa. Por que vocês rezam por tanto tempo, mais do que todos os outros? Então ele teve que explicar para aquele homem o que é a tefilá, o que é a reza, e que o valor da reza já foi perdido, e ninguém mais reza com concentração, e os outros linhas, eles têm preguiça de rezar por tanto tempo. Mas na nossa educação e no movimento da Hassidut, a base da Hassidut é a reza, porque é o momento máximo de conexão com Deus. E a última pergunta que eles fizeram foi o que está escrito no finalzinho do capítulo 1 do Tânia. Que ali ele fala a diferença entre o judeu e o não judeu. Ele escreve lá vários detalhes. E eles falaram aqui, que negócio é esse que você está criticando, que só você é melhor, que o judeu é melhor, que o judeu tem uma alma a mais, e que os goim, sei lá o que mais. E o Alter Rebbe já tinha respondido todas as 22 perguntas. E essa foi a 23ª pergunta. O Alter Rebbe ele simplesmente abriu um sorriso e o interrogador não fez mais nenhuma pergunta. Em outras palavras, o Alter Rebbe estava demonstrando para ele, fala, você quer que eu te responda isso também? Eu já te respondi tudo direitinho. Essa resposta daqui eu posso te dar, mas você quer escutar? Falou, não, não, tá bom, tá suficiente. Como falamos na outra aula, o maior Hassid, discípulo do Alter Rebbe, que morava em São Petersburgo, se chamava Reb Mordechai Lepler. Mordechai. E ele que acabou fazendo comida durante todas aquelas semanas que o Rebbe estava na prisão. Mandava comida para cá e para lá. E sempre tinha um bilhetinho entre os dois. Não sei se sempre, mas várias vezes. E deixava sempre o fundo da comida, o fundo do prato, ou da travessa, um pouquinho de comida. E ali tinha uma mensagem secreta entre os dois. E a regra era, para que o Alter Rebbe aceitasse essa comida, é que ninguém tocasse na comida. Só o Mordechai. E o Alter Rebbe manda uma mensagem, logo no começo. Ele manda uma mensagem para esse Mordechai, para que ele enviasse imediatamente um sheliach, um mensageiro, para Vilna. Que Vilna era o quartel-general dos Mitnagdim, que ali morava o Gaon de Vilna, que era o líder desses do contra, desses que causaram a prisão do Rebbe. Tá bom? Não entenderam por quê? E esse mensageiro, ou espião, na verdade, ele foi até Vilna. Naquela época, todos os judeus ortodoxos eram iguaizinhos. Todos tinham barba completa, chapéu, paletó, chapéu de pele, todos eram iguais. A única diferença visível entre os dois era quando você via na hora da reza, na hora que colocavam o tefilim. Porque uma das novidades do Alter Rebbe é o kesher shel tefilim, o nó do tefilim, da mão, ele é diferente. Porque nós colocamos o tefilim de dentro para fora, nós fazemos 3 voltas em cima, mais 7 voltas na mão, no braço, mas a volta é de dentro para fora. E os outros, eles faziam de fora para dentro. Então a diferença no nó, e dessa forma fazia que o nó, que todo o tefilim ficava diferente. Então dessa forma você conseguiria discernir quem é um Hassid e quem é um Misnaged. Então esse espião, ele chega lá em Vilna e ele inverte o nó do tefilim para que ninguém soubesse que ele veio lá do Kat, né, do culto dos Hassidim, assim por diante. E ele acabou se infiltrando lá em Vilna, e ele queria descobrir aonde que estava lá o quartel-general desses acusadores e desses odiadores do Alter Rebbe, que causaram toda essa prisão. E ele acabou descobrindo que eles estavam,
e ele devagarinho foi se infiltrando, se infiltrando, se infiltrando, convencendo eles que ele também odiava o Alter Rebbe, também queria o mal dele, porque estava todo mundo lá em Vilna extremamente feliz que o Alter Rebbe estava preso. E ele participou com eles durante um bom tempo e convenceu eles que ele estava no mesmo partido deles, na oposição. Durante o interrogatório, o Alter Rebbe, ele não falava no russo, em russo, ele falava em Yiddish. Ele tinha um intérprete, um tradutor, que traduzia suas palavras para o russo, depois do russo para o Yiddish e assim por diante. Mas chegou um momento em que o Alter Rebbe falou: chega de ficar desse sistema, eu vou fazer por escrito, eu vou escrever tudo, responder todas as perguntas, depois vocês conseguem a tradução. Dito e feito, o Alter Rebbe ele traduziu, ele escreveu as 23 respostas, e daí eles pegaram essas 23 respostas, fizeram 3 cópias, e enviaram para 3 tradutores em 3 cidades diferentes. E uma dessas 3 cópias foi para Vilna. Então, quando que os Mitnagdim, eles viram que estava chegando um mensageiro da prisão para que eles traduzissem as 23 respostas que o Alter Rebbe fez, eles planejaram dar uma grana, um enorme suborno para esse agente do governo, para que ele falsificasse as respostas, escrevesse de uma forma que o Alter Rebbe é contra a Rússia e que todas as respostas fossem de acordo com o ódio deles contra a Rússia, né? Para que realmente acabassem com o Alter Rebbe. Esse agente secreto, esse espião do Alter Rebbe, dos Hassidim, estava lá presente. E ele testemunhou que o pessoal lá estava fazendo de tudo para falsificar, para subornar o agente que veio lá do governo. Antes que eles foram falar com o agente, esse espião foi ao encontro desse agente e falou a verdade: eu sou dos Hassidim, eu sou um aluno do Alter Rebbe, eu imploro, por favor, que o senhor não aceite o suborno e que não falsifique as respostas. Ele falou: não tem como falsificar, porque se eu escrever errado, eu vou ser culpado, porque tem 2 outras traduções feitas em outros lugares. Então não tem como fazer isso. Eu te garanto que eu não vou fazer isso. Tá bom? E o Alter Rebbe ficou lá, esse espião ficou lá na salinha, na antessala, dentro do armário, sei lá, algum lugar. Veio lá o grupo dos Mitnagdim, se encontraram com esse agente e deram para ele uma grana enorme, que ele não tinha como recusar. E ele pegou aquele dinheiro. E daí aquele espião, Hassid, sai do armário e fala: que negócio é esse? Falou que você não ia aceitar? Falou: eu continuo na mesma. Mas eu peguei o dinheiro deles, eu aceitei o dinheiro deles. Mas o que você vai fazer agora? Falou: não se preocupa, eu vou fazer 2 versões. A versão autêntica, a tradução verdadeira, eu vou mandar para o governo, mandar lá para a prisão. E a tradução da forma que eles querem, eu vou fazer uma versão só para eles, eu vou dar para eles, vão ficar felizes e vão pensar que eles estão saindo vitoriosos. E dito e feito, ele traduziu corretamente e mandou o dinheiro, e mandou a carta, a tradução verdadeira para Petersburgo, e a falsificada, né, a tradução contra o Alter Rebbe deixou lá em Vilna, lá com aqueles Mitnagdim. E assim as histórias continuam. E o Alter Rebbe, em algum momento, que seria o seu julgamento, ele explicou no interrogatório a ideia das 10 sefirot, das 10 forças. E ele chegou à explicação que Malchut, o rei, ele que tem o domínio, ele que tem a verdade, e ele que tem o poder. Então ele pediu que o julgamento dele fosse pelo próprio Czar. E ele conseguiu. E o próprio Czar foi o juiz do julgamento do Alter Rebbe.
E, naquele julgamento, ele acabou saindo totalmente inocente. E ele saindo inocente, foi, a alegria foi máxima, e ele foi libertado da prisão. Quando eles vieram na cela para trazer a informação que ele seria libertado, ele estava lendo Salmos. Ele estava lendo Salmos o dia inteiro, ele lia muito, muito Salmos. Porque o poder dos Salmos é enorme, assim, do poder de ler os Salmos diariamente. E principalmente numa situação daquela, ele estava lendo a leitura da terça-feira, que aquilo era uma terça-feira, dia 19 de Kislev, era uma terça-feira, e na divisão dos Salmos por 7 dias, o Salmo 50 está exatamente dentro disso, está dentro dessa leitura. Ele estava lendo, ele estava na metade final desse Salmo 55, no Rei, que ali começa falando a palavra Pada Beshalom Nafshi Mikrav Li Kiberabim Ayu Imadi. Pada Beshalom Nafshi, que Deus salvou ou redimiu a minha alma em paz, Mikrav Li, daqueles que estavam contra mim, ou graças às rezas daqueles que eram próximos de mim, porque eram muitos que estavam rezando por mim. E o Salmo conclui falando, Vani Eftarbach, eu confio totalmente em Deus. Então, quando ele estava falando essa palavra, Padab Shalom Nafshi, que Deus salvou a minha alma em paz, naquele momento abriram a porta da cela dele e deram a informação que ele estava totalmente livre e liberto da prisão. E por isso que tem essa música, Padab Shalom Nafshi, uma música inteira muito bonita, que é exatamente dessa parte do Teilim Nun Rei, do Salmo 55, que representa essa ideia. Ele sai da prisão, ele vai em direção, perguntaram para ele para onde você quer ir. Para onde você quer ir? E ele falou, eu quero ir para a casa desse Mordechai Lepler, desse meu aluno que mora aqui em São Petersburgo. Levaram ele até lá e deixaram ele na frente da casa. Só que naquela casa, esse Mordechai morava no segundo andar. E todos os alunos que estavam lá reunidos lá em São Petersburgo, os poucos que estavam lá, estavam na casa desse Mordechai, no segundo andar, já comemorando, aguardando que o Rebbe chegasse lá. Só que o Alter Rebbe, sem querer, digamos assim, ele entrou no primeiro andar. E no primeiro andar daquela casinha morava o pior inimigo do Alter Rebbe. Uma pessoa que era o líder, o chefe dos Mitnagdim, que ele se chamava Noten Notkin. O Alter Rebbe, ele entra, e quando o homem viu que chegou aqui um peixe grande, o próprio Alter Rebbe, entrando na sala, na casa dele, ele começou a atacar o Alter Rebbe, começou a xingar o Alter Rebbe, criticar o Alter Rebbe de tudo que ele fez, que ele fazia, as mudanças na reza, nos costumes dos Hassidim, o nó do Tfilim, as palavras da reza, e a versão do Sidur, do livro de reza, e assim por diante. E os Hassidim lá em cima, aguardando, e o Rebbe não chegava. E esse homem serviu um chá para o Alter Rebbe, e o Alter Rebbe tomou um pouquinho, e depois de algumas horas, 3 horas depois, eles descem lá do segundo andar e começam a procurar. Será, cadê o Alter Rebbe? Será que ele se perdeu? Alguma coisa aconteceu? E eles, pela janela, eles escutam este homem, Notkin, gritando pela janela, gritando contra o Alter Rebbe. Naritzach não é suficiente, você precisa mudar para Keter. Porque no Shabbat, no Yom Tov, na reza de Mussav, nós fazemos Keter itnu lecha Hashem Elokeinu. E a versão que eles tinham não era Keter, e sim era Naritzach. Então ele estava gritando sobre a versão da reza, como que o Alter Rebbe ele modificou. Quando eles escutaram isso, eles entenderam que o Alter Rebbe estava lá dentro. Eles bateram na porta, o homem não quis abrir a porta, eles quebraram a porta, entraram lá e acabaram, queriam levar o Alter Rebbe embora. E o Alter Rebbe falou, espera, não bate nele. E ele me serviu um copo de chá. Ele terminou o copo de chá e o Alter Rebbe foi embora.
E subiram lá e comemoraram aquele 19 de Kislev de uma forma tão alegre. E o Alter Rebbe depois ele falou que aquelas 3 horas que ele estava na casa daquele homem foram piores do que os 53 dias que ele ficou na prisão. Porque ali era, na verdade, um tapa final, um sofrimento enorme que o Alter Rebbe ele teve de ficar lá cabisbaixo, aguentando os berros, as reclamações e os xingamentos que este homem estava fazendo contra ele. Então, hoje é a data da libertação do Alter Rebbe, é a data que começou toda a difusão do Hassidismo. Se agora nós estamos dando essa aula em todas essas canais digitais, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud e assim por diante, todos os podcasts que nós temos, tudo isso existe agora por causa do dia de hoje. Se não existisse o dia de hoje, eu não estaria aqui e vocês não estariam me assistindo agora. Porque não existiria Hassidut, mística, Tânia, e todo esse conceito de difundir o Hassidismo e o judaísmo pelo mundo afora, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, para homens, mulheres, crianças de todos os lugares do planeta, isso surgiu no momento que o Alter Rebbe saiu da prisão. Então, essa que é a grande alegria, é a grande novidade desse grande dia. Então, que possamos aproveitar esse dia de tomar boas decisões, de estudar mais Hassidut, mais Tânia, de fazer mais costumes hassídicos, se conectando cada vez mais com o Rebbe, que na verdade o Rebbe, fora que ele é tataraneto do Alter Rebbe, ele é descendente direto do Alter Rebbe, a 7ª geração, mas a alma dos 7 Rebbes do Chabad é a mesma alma, é a mesma liderança. Então, se conectando com os ensinamentos do Rebbe, nós estamos conectando com o Alter Rebbe, e quando você se conecta com o aniversariante da data, ou aquele que está comemorando essa data tão especial, você também acaba sendo abençoado, e que possamos fazer isso, e que tenhamos somente brachot e alegrias, e se Deus quiser, mais para frente vamos retomar as nossas aulas cada vez mais, com mais alunos, com mais energia, com mais brachot, para todos. Shana Tová, Umetuká, Bederkei Hassidut, Obe Limud da Hassidut, um ano bom e doce no estudo da Hassidut e nos costumes hassídicos. Uma boa noite para todos.